Muito bom dia para você aí de casa, terça-feira, 3 de julho. Começamos agora e ao vivo, RF com você para todo o Brasil, 11 horas e 30 minutos. Bom, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui, né? Então, olha só. Anticiclone provoca calor em pleno inverno. Criminosos roubam joalheria dentro de shopping no Rio de Janeiro. Idosa de 70 anos vendia fogos de artifício de forma clandestina. Você vai conhecer detalhes da ação de bandidos especializados em roubo de cabelo. E a sequência sorteada na Mega Sena, que tem dado o que falar. O RF com você está apenas começando. Muitas notícias, né? E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você também que as crianças querem que os pais saiam do celular. É isso mesmo. Elas estão em busca de atenção. A gente sempre fala sobre isso e a importância dos pais dialogarem com os filhos, né? E deixam de dialogar porque ficam em rede social. Já fez sua selfie aí assistindo o RF com você? Então pode fazer, me mandar para o WhatsApp, já está na tela, 19971024854. E você pode mandar a sua opinião sobre o tema do dia. Tem muitas crianças reclamando que os pais ficam muito na internet, viu? Você que é pai e mãe também fica? Então manda a sua opinião sobre esse assunto. Previsão do tempo na tela, como está o clima em várias partes do Brasil? Em São Paulo, capital, sol entre nuvens, mínima de 14 e máxima de 23 graus. No Rio de Janeiro, muito sol por lá, né? E calor também. Mínima de 21, máxima de 29 graus. Nem parece que estamos no inverno, não é mesmo? E em Cuiabá, Mato Grosso, sol também e mais calor ainda. Mínima de 18, máxima de 33 graus. Agora as notícias desta terça-feira. Vamos continuar falando sobre clima, inclusive. Esse calor no inverno tem explicação, viu? É um fenômeno chamado anticiclone. Olha só como funciona. Em vez de cachecol, óculos escuros. No lugar da calça, a bermuda. E o agasalho amarrado na cintura. Só assim para aguentar o calor que tem feito nos últimos dias. Não tá com cara de inverno, não. Eu diria que mais o inverno europeu. Não tá parecendo nem outono, tá parecendo um verão mesmo. Leva bastante agasalho e vai colocando na mochila à medida que dá, né? A explicação para esses picos de calor na estação que deveria ser a mais fria é um fenômeno chamado anticiclone. Ele bloqueia a formação de nuvens. Com isso, o sol aquece mais a superfície. Resultado, o calor aumenta. As frentes frias e a chuva se afastam. É um fenômeno muito normal para essa época do ano. Enquanto está chovendo lá no Rio Grande do Sul, tem área de instabilidade, tem área de baixa pressão. Aqui a gente tem uma área de alta pressão. E dentro dessa alta pressão, no centro dela, os ventos são descendentes. Para formar nuvem, a gente tem que ter vento ascendente. Os descendentes não deixam as nuvens se formar. O fenômeno atinge o estado de São Paulo, o norte de Minas Gerais, a região centro-oeste, a parte sul do Amazonas e também o nordeste do país. A previsão é de que até a metade de julho o anticiclone vai embora. Dá aquela impressão de que nunca mais vai fazer frio, né? Mas ele chega sim, tá? Inclusive, em meados de julho agora, tem até a previsão de uma onda de frio que não vai ser tão forte para São Paulo, por exemplo, vai ser mais para o sul do Brasil, mas vai dar uma virada no tempo sim. O frio não veio, nós precisamos de chuva. Por hora não está parecendo inverno, né? Mudando de assunto, da sacada da casa em que mora, um policial de São Paulo que disse que estava recebendo ameaças, atirou contra 2 jovens em uma moto. Imagens feitas com o celular mostram 2 ônibus pegando fogo em um terminal de Poá, na Grande São Paulo. O incêndio seria um protesto pela morte de Brenda Lima de Oliveira, de 20 anos. Brenda estava na garupa da moto com o namorado quando os 2 foram baleados. Ela morreu na hora. A mesma bala que matou a jovem atingiu Juan. O projétil está alojado entre as costelas dele. Eu tô com uma dor assim no peito que eu não sei nem explicar. O disparo saiu da arma do policial militar Jonatas Almeida Lima e Lima. O tiro foi pouco depois da meia-noite, nesta rua em frente à casa do PM. O entregador de pizza, Juan, disse que estava passando pelo local depois de ir com a namorada ver a fachada desta casa, que fica na mesma rua. Eles estariam alugando para morar juntos. Aí eu ouvi um disparo e só vi ela me abraçar. Eu olhei pro alto, vi um homem na sacada, mano. E só vi ela me abraçando. Ai, vida, tá doendo, pelo amor de Deus. Segundo o boletim de ocorrência, o tiro foi dado pelo policial da sacada da casa onde mora.
Em depoimento na delegacia, o PM disse que desde uma operação da polícia, que aconteceu no bairro dele, estava recebendo ameaças e sendo monitorado por um casal que usava uma motocicleta. Chegou a denunciar a suspeita para o 190 da Polícia Militar. Relatou ainda que no domingo à noite, uma bomba foi jogada em direção à casa dele. O policial disse que a pessoa que jogou a bomba parecia com a jovem que foi baleada. Juan contesta essa versão. Se ele falasse para, desse um tiro pro alto, alguma coisa, agora já disparou, tirou a vida de uma pessoa inocente. O policial se apresentou na delegacia e entregou a arma. Ele foi liberado e deve responder ao processo em liberdade. História bastante confusa, né? E um homem morreu após ser vítima de um assalto. A suspeita é de que o tiro foi disparado após o cachorro dele atacar os criminosos. Como todos os dias, Alexandre saiu de casa para levar o cachorro na praça, que fica no final da rua. Mas no meio do caminho, apareceram os ladrões em uma moto. A imagem não mostra, mas ele foi baleado e morto. Os assaltantes levaram o celular de Alexandre, que era treinador de futebol e dono de uma escolinha. A suspeita é de que o cachorro tenha atacado os criminosos. Nelson tinha acabado de conversar com um amigo. Os dois iam se encontrar na praça. Eu todo dia de manhã, eu saio para levar o cachorro. E o Alexandre, ele vai mais na parte da noite. Então eu tenho hora que eu saio de noite, então eu cruzava com ele na rua, a gente conversava, batia papo. Em todo o estado de São Paulo, 66 pessoas foram mortas em assaltos. Isso só no primeiro trimestre deste ano. Na comparação com o mesmo período de 2017, houve uma queda de 37%. Mas esse índice menor não é consolo para quem vê a violência tão de perto. Cada vez mais parece que a violência está aumentando mais. Esse tipo de assassinato aqui eu nunca vi, tá? Aconteceu aqui na porta de casa, aqui, né? Praticamente na porta da minha casa. Agora roubo, tá tendo muito. Furto, roubo à residência, roubo de carro. Isso aqui tá tendo demais. Falando em roubo, violência, uma joalheria dentro de um shopping foi alvo de criminosos no Rio de Janeiro. A ação levou pânico, claro, aos frequentadores do local. Funcionários e clientes ficaram desesperados. Os 5 criminosos armados tentaram roubar uma joalheria no segundo andar. As crianças chorando, correndo, aí, meu Deus, o que está acontecendo? Quem estava dentro da loja foi feito refém. Seguranças e policiais à paisana trocaram tiros com os criminosos. Os disparos destruíram algumas vitrines. Ninguém ficou ferido. Até um ônibus parado na rua ao lado do shopping foi atingido pelos tiros. O coletivo estava vazio. A polícia conseguiu prender 2 suspeitos, um deles ferido. O shopping fica na zona norte do Rio, às margens da linha amarela, uma das vias expressas mais importantes da cidade. 3 criminosos conseguiram fugir, roubando um carro. As câmeras de segurança mostram momentos antes da fuga. Eles foram identificados pela polícia. 2 entraram na loja para efetivamente subtrair os pertences. Os outros 2 ficaram na cobertura dentro do shopping, nas imediações da loja. A gente vai aos pouquinhos colhendo mais informações e através desse método já conseguimos descobrir a participação de um 5º elemento. Com os presos, os policiais recuperaram as joias roubadas, avaliadas em R$60 mil. Os donos da loja prestaram depoimento e, com medo, não quiseram gravar entrevista, mas disseram que pretendem mudar de ramo. Joalheria, alvo fácil dos bandidos, né? E um segurança foi baleado em frente a uma casa noturna. Câmeras de segurança flagraram toda a ação, olha só. Em frente à boate, uma vítima sendo amparada e muita correria. O tiroteio havia acabado de acontecer. 7 pessoas foram baleadas. Uma acabou morrendo. O circuito de segurança da casa noturna mostra o momento em que o atirador chega ao local. Ele esconde o rosto com o capuz do moletom que usa. De repente, o homem saca uma arma e atira na direção do segurança. Veja por outro ângulo. O criminoso mira a vítima que está do lado de fora. O homem cai ao ser atingido. As pessoas se afastam e, no meio da multidão, um policial militar à paisana reage contra o atirador, que, mesmo atingido, consegue revidar.
Pedro Henrique Vitor da Silva, de 20 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. E, segundo a PM, teria passagens pela polícia. 2 homens e um adolescente foram detidos nas imediações. O menor de 16 anos admitiu ter estado com Pedro Henrique. Disse que trouxe o amigo ao local e que esperou para levá-lo de volta, mas que durante o tiroteio fugiu, deixando a moto para trás. Cápsulas de uma terceira arma de fogo foram recolhidas no local pela perícia. O tiroteio na porta da boate teria sido por vingança. Horas antes, o atirador teria se envolvido em uma briga na casa noturna e foi colocado para fora pelo segurança. 2 das 6 pessoas hospitalizadas já receberam alta. 2 vítimas estão em estado grave, entre elas o segurança da boate, alvo do atirador. Ele era um segurança privado contratado pela casa, né, pela empresa lá onde houve os disparos. Ele teria colocado a pessoa e seria o principal alvo. Bom, agora você vai conhecer detalhes da ação de uma quadrilha especializada no roubo de cabelo natural. Só para se ter uma ideia, 1 quilo de cabelo pode custar até R$5.000. Um mês de trabalho perdido em 20 minutos. Foi o tempo que a quadrilha levou para render todos os funcionários desta empresa na zona norte de São Paulo. Os assaltantes roubaram 200 quilos de mechas de cabelos naturais já tratadas e prontas para devolver para os clientes. Um prejuízo calculado em R$300 mil. A ficha não caiu ainda, porque não sabemos o que vamos fazer no futuro. Os bandidos chegaram de manhã logo após o início do expediente. Uma câmera de segurança de um vizinho flagrou o momento em que 2 homens descem de um carro e tocam a campainha da empresa. Eles diziam que eram da Polícia Federal. A gente trabalha no ramo já faz tempo. Volta e meia tem fiscalização da Polícia Federal por fato dos produtos químicos que a gente usa. Eles tinham distintivo, tinha tudo. Eu deixei entrar. Mas não demorou para Eliane desconfiar que não eram policiais. Ficavam o tempo todo pedindo nota fiscal. Daí um deles começou a ficar bem agressivo e me empurrou. Na hora que ele me empurrou, eu disse, você não é polícia. Ela, o dono da empresa e os outros 14 funcionários da produção foram rendidos, imobilizados e reunidos numa mesma sala. Nesse meio tempo, a campainha tocou. Aí um deles me levou até lá. Aí entrou mais 2 bandidos, os que eu acho que entendia de cabelo. Porque foram eles que escolheram tudo que tinha para levar, eles que escolhiam. Uma câmera de monitoramento mostrou os 2 homens se aproximando a pé pela rua antes de entrar na casa. Desceram todo mundo, algemaram com aquela algema de plástico, forca-gato, alguma coisa do tipo, né? E ficaram comigo, subindo e descendo e recolhendo o que eles podiam. Pegaram o sistema de vídeo que a gente tem, das câmeras, CPU, levaram tudo. Os criminosos também recolheram os celulares de todos, mas abandonaram antes de ir embora. O objeto do roubo valia muito mais. O furto e roubo de cabelo, ele vem com um valor agregado muito grande, né? Porque o produto ele é leve, é de fácil deslocamento e fácil absorção no mercado. Isso explica o grande número de roubos a lojas de cabelos naturais e perucas. Em abril do ano passado, uma loja que fica na Lapa, zona oeste de São Paulo, foi alvo de 2 quadrilhas em menos de meia hora. As imagens mostram as funcionárias sendo rendidas por um dos suspeitos que entra e anuncia o assalto. Esta outra câmera mostra as funcionárias já rendidas, sentadas no sofá. Os bandidos colocam em sacos plásticos mais de 30 quilos de cabelos naturais, perucas e acessórios. Eles trancam a porta da sala onde estão as funcionárias e fogem rapidamente. Meia hora após o crime, as funcionárias foram surpreendidas por outro grupo de criminosos. As imagens mostram 4 homens entrando na loja. Eles anunciam um assalto, mas são avisados que tudo já havia sido levado há pouco tempo. Assim que os homens deixam o local sem levar nada, a gerente se sente mal e desmaia. Em Recife, 3 homens e uma mulher invadiram uma loja e renderam o segurança. Eles vasculharam gavetas, armários, roubaram vários apliques de cabelo natural e perucas. Logo depois, os bandidos fugiram. Um prejuízo entre R$10 mil e R$15 mil. É um mercado que só vem crescendo. Os primeiros indícios dessas quadrilhas, né, vem aí de 2015. E hoje só vem se propagando. Que vem a necessidade, né, que é justamente a encomenda, vem do receptador, de quem vai comprar isso. O intermediário, que já tem os locais, né, onde ele pode abstrair esses pertences. E a ação do criminoso na ponta, que é justamente quem vai gerir, né, o propósito, que é o roubo. O especialista em segurança acredita que é a mesma quadrilha que esteja por trás dos crimes em São Paulo.
Estes 2 assaltantes flagrados antes de entrar na empresa da Zona Norte da capital paulista foram reconhecidos. Os funcionários dizem que eles participaram do roubo do ano passado. A ação de 2017 foi no fim do expediente. Os assaltantes forçaram a entrada na hora que o dono fechava o portão após a saída dos funcionários. Eles invadiram a empresa e ainda agrediram Oscar. Depois disso, ele teve que mudar a rotina. Não consigo mais morar aqui, morava na cobertura e passei a alugar um apartamento por causa de precaução, porque não há segurança nenhuma. E prova disso é que fomos assaltados de novo. Para a Eliane, é gente que conhece bem o mercado de cabelo e tem vendas garantidas. Também que já foi tipo um roboqui meio encomendado, porque não tem como você pegar 200 quilos de cabelo e estocar ele e vender aos poucos. Oscar conhece um comerciante do mesmo ramo que já fechou as portas por causa dos roubos de cabelo. E depois de 55 anos nesse negócio, iniciado pelos pais vindos da Argentina, já não tem mais estímulo para continuar. Estamos devendo aos bancos, já porque estamos pagando o roubo anterior e acontece isto, então estamos na esperança de que a polícia consiga reaver o material e poder devolver a seus donos. Isso vai amenizar um pouco o prejuízo. Caso contrário, ele acredita que vai ter que fechar as portas. Se algum cliente nos solicita pagamento imediato, não temos como fazer isso. E em Limeira, a Guarda Civil Municipal apreendeu centenas de fogos de artifícios. Os produtos eram vendidos de forma clandestina por uma idosa de 70 anos. O comércio clandestino funcionava na garagem da casa da idosa, que fica na rua 25 de março, no bairro Boa Vista, em Limeira. A guarda chegou até o local depois de uma denúncia anônima. Aos policiais, a mulher disse que tinha comprado os fogos na capital por R$1.000 para vender durante os Jogos da Copa do Mundo. Ainda segundo a GCM, a idosa não tinha a comprovação de origem dos fogos e nem a autorização do Exército, que é necessária para esses casos. A mulher foi levada até a delegacia e depois foi liberada, já que não tem antecedentes. Ela ainda vai responder por possuir e vender material explosivo sem licença. Ao menos 300 itens foram apreendidos. A morte de um adolescente de 14 anos no Rio de Janeiro reacendeu a discussão sobre as ações policiais e principalmente sobre os tiros a partir de helicópteros sobre as comunidades. O uniforme da escola manchado de sangue virou símbolo de dor. Meu bandeira de luta. Meu luto virou uma luta, tá, gente? Marcos Vinícius da Silva tinha 14 anos. Ele é uma das 8 crianças mortas vítimas da violência no Rio de Janeiro só esse ano. Antes de morrer, o menino teria contado à mãe que viu o momento em que um carro blindado da polícia atirou em direção a ele. E o meu filho viu de onde partiu o tiro. Eu cheguei no UPA, meu filho estava com vida, gente. O meu filho falou para mim: mãe, eu tomei um tiro. O blindado me deu um tiro. Será que ele não me viu com roupa de escola, não, mãe? Marcos Vinícius nasceu na Vila dos Pinheiros, uma das 16 comunidades do Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Sonhava em ser músico, sonho que foi interrompido na quarta-feira passada. No caminho para a escola, o estudante do 7º ano se deparou com mais um dia de guerra onde morava. Naquela manhã, 100 policiais invadiram 2 comunidades da região para cumprir mais de 20 mandados de prisão. Quando Marcos Vinícius saiu de casa, o tiroteio começou. Ele parou na casa de um amigo e juntos esperaram que os tiros diminuíssem. Com medo, decidiram não ir mais à escola. O amigo que estava com ele já foi ouvido pela polícia. No depoimento, contou que no caminho de volta para casa, os dois se depararam com um blindado que vinha numa viela da comunidade. Assustados, decidiram voltar. Foi quando Marcos Vinícius foi atingido por um tiro na barriga. A ação policial começou por volta das 9 da manhã, quando a maioria dos 140 mil moradores do Complexo da Maré já estava acordada. Discussões envolvendo ações policiais como essa não são de agora.
Em março do ano passado, em uma operação em outra comunidade, Maria Eduarda, de 13 anos, morreu depois de ser baleada na quadra da escola. Outros alunos também ficaram na linha de tiro e se protegeram como podiam. A morte de Maria Eduarda resultou em novas regras para a ação policial nas comunidades. Desde então, agentes civis e militares devem evitar operações próximas a escolas, creches, postos de saúde e hospitais. Mas um ano depois, a orientação continua sendo desrespeitada. A noção é de enxugar gelo, porque isso não tem um impacto significativo, né, na redução da violência e da criminalidade. Um levantamento feito com base em um aplicativo que registra pontos de tiroteio no Rio mostra que nos últimos 4 meses esse tipo de confronto aumentou 36%. Foram mais de 3.200 de fevereiro para cá. Para esse especialista, coronel da reserva da Polícia Militar, os números refletem um despreparo das forças de segurança. A questão é perguntar, vale a pena a qualquer custo fazer esse tipo de operação ou há outros meios, outras possibilidades? Eu digo que há. A mesma polícia fez algumas operações muito interessantes de interceptação, de apreensão de armas, uma grande quantidade de armas no aeroporto. Isso demonstrou a inteligência atuando, né? E aí você teve menos riscos e quem ficou mais vulnerável foi o criminoso e não a população civil nem os policiais. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, voltou a dizer que as operações devem ser feitas com inteligência e defendeu o uso de drones para orientar as ações da polícia. Eu, secretário de Segurança, o governo, não aguentamos mais ver crianças inocentes morrendo em tiroteios que a experiência mostra tem tido pouco resultado no combate efetivo ao crime organizado. Em relação à operação que acabou com a morte do estudante Marcos Vinícius, a secretaria disse que não vai se pronunciar até a conclusão do inquérito da Polícia Civil, que vai apontar de onde saiu a bala que matou o adolescente. Não há mandado de prisão que possa valer a vida de um adolescente. No dia seguinte, à morte de Marcos Vinícius, outro jovem, também de 14 anos, morreu. Guilherme Henrique foi atingido por criminosos que chegaram de carro atirando na Vila Vintém, zona oeste da cidade. A Lagoa Rodrigo de Freitas, um dos cartões postais da cidade, foi novamente palco de protestos. E os nomes do Guilherme Henrique e do Marcos Vinícius, as duas últimas vítimas, também já foram colocados aqui. O Brasil é o 4º país do mundo onde mais acontecem acidentes de trabalho e uma investigação revelou que, na maior parte dos casos, é a imprudência dos próprios funcionários que gera o problema. Esse flagrante foi na zona norte de Porto Alegre. Uma mulher limpa a parte externa da janela de um apartamento sem equipamentos de segurança. Enquanto com uma das mãos faz o serviço, com a outra ela se agarra para não cair. Neste outro vídeo, agora em Viamão, na região metropolitana da capital gaúcha, os dois homens estão consertando fios de telefonia, que ficam bem perto da rede elétrica. Também não usam nenhuma proteção. Em todo o Brasil foram quase 580 mil acidentes de trabalho somente em 2016, conforme o levantamento mais recente divulgado pelo INSS. O anuário estatístico indica ainda que a maioria dos casos foi do tipo acidente típico, aqueles decorrentes da função do trabalhador. Por exemplo, um operário que se desequilibra e cai de uma obra da construção civil. A Organização Internacional do Trabalho criou uma relação com os países em que mais ocorrem acidentes de trabalho. O Brasil está na 4ª posição, atrás de China, Índia e Indonésia. A lei brasileira é rigorosa, mas precisa ser cumprida. O primeiro é a escolha adequada do trabalhador, ele passar por um exame médico para saber se ele está apto para realizar aquela atividade. Aí
vamos olhar o ambiente. Em fevereiro deste ano, o uso de equipamentos de segurança fez a diferença na vida de 2 trabalhadores. Eles estavam em um andaime quando começou um temporal. A dupla foi jogada de um lado para o outro, enquanto estava a quase 30 metros do chão. Foram cerca de 40 minutos de desespero. Os 2 foram resgatados pelos bombeiros. Cenas impressionantes, né? E a Polícia Federal apreendeu uma mala com R$860 mil no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Os valores foram descobertos depois que agentes que operam as máquinas de raio-x desconfiaram do conteúdo. Check-in, bagagem despachada e raio-x. Foi aí que esta mala parou no aeroporto de Guarulhos. Os seguranças estranharam os blocos que apareciam na imagem. Poderia ser droga. O passageiro ele foi identificado e a bagagem foi aberta na presença dele. Quando a bagagem foi aberta, foi encontrada uma grande soma de dinheiro. Eram R$860 mil em notas de 100 e 50. O dinheiro estava embaixo de peças de roupa. A polícia não divulgou a identidade do passageiro, que tem 23 anos e declarou não ter profissão. Os agentes acreditam que ele transportava grandes quantidades de dinheiro com frequência nesses trajetos nacionais. Há alguns meses, ele teve uma mala extraviada e fez uma queixa junto à companhia aérea, informando que na bagagem que sumiu havia R$100 mil. O transporte de tanto dinheiro não declarado seria crime caso o voo fosse internacional. Como o homem viajava de São Paulo para Porto Alegre, não cometeu nenhuma infração. Mas o rapaz não explicou nem a origem, nem para onde iam todas essas notas. O que fez a polícia abrir inquérito para investigar uma suposta lavagem de dinheiro. Bom, e moradores de uma comunidade enfrentam há pelo menos uma semana a guerra entre traficantes e milicianos. Alguns deles revelam até quanto pagam para poder circular pelo local. De dentro de casa, os moradores registraram o confronto. O aplicativo Onde Tem Tiroteio registrou as primeiras notificações na região. Este morador, que prefere não se identificar, desabafa. O jeito fica em casa. É evitar sair exatamente por não somente se expor a criança. Mesmo que você vá na rua para poder comprar um pão ou levar a criança num parquinho, você se depara com pessoas armadas. Ele vai além e explica que é obrigado a pagar R$40 por mês aos milicianos. É a chamada taxa de segurança no Morro do Jordão. Todos os comerciantes pagam a taxa. O morador paga R$40, né, de segurança. Em relação ao atraso, eles costumam botar um percentual em cima, né, a cada dia que a pessoa deixa de pagar. O lucro e a posição geográfica tornam a região alvo de disputa entre milicianos e traficantes. O Morro do Jordão é dominado por um grupo paramilitar. A comunidade fica a cerca de 5 quilômetros do Morro São José Operário, localizado aqui na Praça Seca e controlado por traficantes. Eles tentam expandir o território com armamento pesado. A milícia revida e no meio desta guerra estão os moradores. O Morro do Jordão registrou 16 tiroteios desde o começo do ano. Um número baixo se comparado com outras regiões da cidade. Mas das 16 notificações, 12 foram nos últimos dias, como explica um dos criadores do aplicativo. O aumento dos informes de tiros nessa região foi muito grande devido ao conflito que está acontecendo, né, que ocorre nesse local. A Polícia Militar informou que o batalhão da área fez incursões no Morro do Jordão e não houve confronto. Ninguém foi preso. O policiamento segue reforçado na região. Imagina o desespero que é morar num local assim, né? Essa guerra urbana. E o Exército confirmou a veracidade de um vídeo em que militares aparecem agredindo um homem. O caso será investigado. Moradores tentam impedir as agressões. 4 militares do Exército cercam o rapaz que está no chão. Ele leva um chute. Um dos soldados diz que o homem desacatou e agrediu um militar. Depois das agressões, o morador chegou a ser preso.
mas teve a liberdade concedida pela justiça. Ele não quis se identificar, mas contou como a confusão começou. Me abordou, eu saí. Isso vira que eu saí, que eu subi na calçada. Ele me agrediu, me deu uma porrada por trás. No reflexo eu empurrei ele. Aí eles começaram a vir pra cima de mim, me agredindo. Quando viram lá, me enforcaram, me deram vários bicos. O morador ainda disse que foi ameaçado pelos militares. Falaram todo o tempo que ia me dar por miliciano, falando que ia me dar por milícia, por uns alemão. Teve um que todo o tempo falava que ia me agredir. O Comando Militar do Leste abriu uma sindicância para analisar a conduta de todos os envolvidos. O caso também foi parar na polícia. As investigações vão apurar ainda se houve por parte do morador desacato, desobediência e lesão corporal. Há cerca de um mês, militares das Forças Armadas atuam na Cidade de Deus em operações de apoio à polícia. Acho que é um ato de covardia, eram 6 pessoas contra mim. Bom, agora vamos para Sergipe, onde 2 irmãos foram presos suspeitos de fraudar um concurso público. Eles já eram investigados por tentativas de fraudes em outros estados. Igor Aislan Oliveira Lima, de 28 anos, e Ailton Ítalo Oliveira de Lima, de 26 anos, são de Pernambuco, mas vieram para Sergipe com o objetivo de fazer a prova do concurso público da Polícia Militar do Estado. Os 2 estariam recebendo informações de uma terceira pessoa através de aparelhos celulares que vibravam de acordo com as respostas. Um deles, o Igor, estava com o braço engessado, dentro um telefone. Já o Ailton deixava o aparelho próximo à carteira onde estava sentado. Caso fossem aprovados, os irmãos pagariam R$20 mil a um suposto grupo que trabalha com fraude. Uma terceira pessoa se inscreveu no concurso, saiu após a liberação da banca, né, da comissão organizadora, no horário que já se permitia sair com a prova, o caderno de prova, buscou as respostas e, mediante o uso do aparelho telefônico, repassava essas respostas aos 2 candidatos. Esta não é a primeira vez que os 2 irmãos vêm sendo investigados por tentativas de fraudes em concursos públicos. Eles respondem pelos mesmos crimes no Piauí e no Ceará. E também foram aprovados no concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente acredita que não haverá o cancelamento do concurso, mas a gente deixa claro que essa decisão, essa avaliação cabe à instituição responsável pela organização do concurso. Mudando de assunto, ontem foi festa, né? O Brasil venceu a seleção do México por 2-0 e vai enfrentar a Bélgica na próxima sexta-feira nas quartas de finais. Em Campinas, muita gente acompanhou o jogo nos bares e restaurantes, como mostra o repórter Vinícius Boer. A preparação para o almoço começou bem cedinho neste restaurante do Jardim Chapadão, em Campinas. Uma segunda-feira de jogo da seleção foi a oportunidade de marcar um gol de placa e agradar os clientes. O estádio de futebol da Rússia foi ampliado para ninguém perder nenhum lance da partida contra o México. Pelos palpites, o cenário era de otimismo. O Brasil vai ser campeão hoje. Uns 3-1 mais ou menos. Eu acho que o Brasil vai ganhar hoje de 3-0. É hora da gente colocar o nosso coração um pouquinho para ficar mais alegre, esquecer todos os nossos problemas. Eu creio que esse jogo está trazendo uma nova esperança para o povo brasileiro, né? Sempre a seleção traz essa esperança, aquela questão da gente esquecer um pouquinho dos nossos problemas e colocar o nosso coração, como diz o velho ditado, na ponta da chuteira, né? A Copa do Mundo também foi a aposta deste empresário. O restaurante no Cambuí geralmente não abre às segundas-feiras, mas hoje não era qualquer segunda-feira. Mexemos um pouco na escala da equipe, chamamos alguns extras, mas pelo que a gente pode perceber foi um belo sucesso. O bar tá cheio, foi uma boa aposta. Acho que venham mais jogos de segunda-feira às 11 da manhã. A gente encontra de tudo aqui hoje, desde a família com um filho pequeno até a escritórios de advocacia, que os advogados estão aqui assistindo o jogo, que deram uma pausa no seu trabalho, até pessoas mais jovens ou pessoas mais idosas. A gente encontra públicos de todas as idades aqui hoje no bar.
bar. Foi um horário de almoço, digamos, diferente. Maravilhoso, meus amigos todos aqui comigo tomando um chopp, um drink muito bom, aprovei mesmo. E o legal é que dá pra gente sair bem na hora do almoço do trabalho e aproveitar o almoço aqui que também é maravilhoso. Esse grupo de empresários fez uma pausa nos afazeres para torcerem juntos pelo Brasil. Deu pra curtir. O escritório tá rodando lá, alguns dos sócios ficaram. A gente trabalha aqui pertinho, então deu pra subir, só almoçar, assistir o primeiro e o segundo tempo e já correr de volta pro escritório. A Copa do Mundo, de fato, aumenta o movimento nos bares e restaurantes de Campinas. Nesse, por exemplo, a casa está lotada. Para estimular ainda mais a torcida, a cada gol do Brasil, todo mundo ganha uma bebida cortesia. Na verdade, a gente pensou em trazer ações que beneficiassem os clientes, independente dos jogos que estivessem acontecendo durante o Mundial. Então, a intenção realmente era migrar essas pessoas, trazê-las para assistir os jogos aqui e aproveitar os benefícios que a casa podia trazer para essas pessoas. A gente teve várias ações como bolão, uma bebida cortesia a cada gol da seleção e também presenteamos os clientes que vieram assistir outros países em disputa. O nosso movimento ele teve um aumento de cerca de 20% em cada jogo que já aconteceu do Brasil e de 5% nos outros jogos das outras disputas do Mundial. Então o impacto foi muito positivo para nós. Fim de jogo, vitória do Brasil por 2-0. Para os torcedores de Campinas, o sonho do Hexa está mais perto da realidade. Sempre, vamos confiante até o fim, vamos ser campeão, o Hexa tá aí já, é nóis. Eu acredito na potência que o Brasil tem, o país é um país muito histórico no futebol, tem uma história bonita e a gente acredita sempre que o Brasil vai conseguir o Hexa, estamos aqui na torcida. Com certeza, o Hexa é nosso, vai Brasil! Para Guto e Patrícia, a partida foi uma oportunidade de valorizar os momentos em família e nutrir o amor pelo país. Momento de muita diversão, de muita alegria, da gente poder estar junto, se reunir, porque hoje em dia é tão difícil esses momentos da gente poder estar em família. Então a gente acaba aproveitando esse momento para ficar junto, é muito bom. Nós, a palavra certa é tradição. É uma tradição a gente torcer em família. Eu me lembro torcendo com os meus avós, torcendo com os meus pais e hoje podendo proporcionar isso para os meus filhos, a oportunidade de torcer juntos, de estar juntos, unidos e valorizando o quê? O nosso país, a nossa nacionalidade, o orgulho de ser brasileiro. Quanta emoção, né? Já no Largo do Rosário, a concentração de torcedores também superou as expectativas e nossa equipe, claro, foi lá conferir. Cerca de 10 mil pessoas assistiram a partida no Largo do Rosário, segundo os organizadores. O telão, equivalente a um prédio de 3 andares, animou mais uma vez a torcida, que comemorou a classificação do Brasil para as quartas de final. Foi muita emoção, porque a gente estava na dúvida, achou que o Brasil não ia ganhar, mas não. Antes, no outro jogo, eu tinha falado aqui, o Brasil vai ganhar tranquilamente. Claro, mais esperançoso, filho. A gente vai buscar cada vez mais vitória. Quem for, é Brasil, não importa. Aqui é o Hexa. Uma alegria, uma euforia para todo mundo, sabe? O verdadeiro sentido de amar o futebol. Logo depois do jogo, o fluxo na região central era de muita gente voltando à rotina. Tô indo pro trabalho, depois do almoço, pegar os funcionários e a vida segue, né? Mas força Brasil, rumo ao Hexa! Tem que trabalhar, né? Não para, Brasil não para! Esta loja, bem em frente à praça, reabriu as portas com as vendedoras bastante otimistas. Elas apostam nas peças com as cores verde e amarelo. Na verdade, as vendas vão dar uma boa alavancada, porque as meninas não cansam de comprar uma blusinha nova pro próximo jogo. Então você tá otimista até com faturamento? Até com faturamento, porque mulher sabe, né? Não usa a mesma todo jogo. O próximo jogo do Brasil acontece na sexta-feira, às 15 horas. Os organizadores esperam cerca de 15 mil pessoas no Largo do Rosário. Torcedores cada vez mais otimistas, né? Mudando de assunto, uma iniciativa da Igreja Universal voltada à saúde foi premiada pela Câmara de Vereadores de Campinas. A iniciativa de entregar o diploma Ana Nery partiu do vereador Fernando Mendes. O título é entregue apenas para aqueles que se destacam em trabalhos relacionados à saúde.
Essas pessoas que hoje aqui fazem parte desse voluntariado do grupo de saúde, eles são aqueles que amam as pessoas. Eles provam isso com a sua atuação, eles não têm hora, eles podem ser sábado, domingo, feriado, eles estão sempre trabalhando e por conta disso nós achamos justo fazer uma homenagem a esses que estão encabeçando um trabalho que onde falha o próprio atendimento público, onde falha o próprio profissional da saúde, eles entram e conseguem fazer com que as pessoas se sintam confortáveis. O diploma foi entregue ao pastor Vicente Augusto, que é líder do Grupo da Saúde da Igreja Universal de Campinas e região, que conta com mais de 100 voluntários. Por mês, mais de 3.000 pessoas recebem o apoio do grupo. Esse grupo foi criado pelo bispo Renato Cardoso, ao qual a ideia foi dar suporte às pessoas e aos hospitais, através de doação de sangue, através do suporte psicológico, através do suporte físico, ao qual nós elevamos às pessoas aquilo que ela necessita. Tem pessoas que muitas das vezes elas estão doentes e elas precisam do básico dentro da casa. Nós damos hoje esse suporte, como nós damos o suporte espiritual, ao qual quando a pessoa está abatida por causa de uma doença, por causa de um problema, o espírito está abatido, ela se rende. E esse suporte, nós damos condição dessa pessoa, ela se levantar e ela ver que ela pode sair daquela situação. Durante a solenidade, o bispo Eduardo Campos Ribeiro, que é líder do Grupo da Saúde no Brasil e na América Latina, também foi homenageado. Ele recebeu a medalha Câmara Municipal de Campinas e comentou sobre o projeto, que tem como missão levar auxílio físico e espiritual a todos aqueles que sofrem em um ambiente hospitalar. É um grupo novo, nós começamos agora em janeiro, mas graças a Deus estamos dando um apoio muito importante à nossa saúde, que infelizmente está doente. Mas a gente tem que apoiar. Criticar é muito fácil. Mas se todos, grupos, independente do lado espiritual, né, da religião, vamos dizer assim, como muitos falam, se todos se unissem para dar esse apoio, mudaria essa história. O Grupo da Saúde atua em diferentes países e para os homenageados o prêmio é uma forma de reconhecimento. Surpreso, porque o trabalho é tão recente, mas eu me sinto assim honrado, sem dúvida, mas essa honra não é para mim. Essa honra é para Jesus, que é o autor de toda essa obra, e a Igreja Universal, e é aqueles que nos ajudam, que são os agentes do bem-estar, né? Que é os voluntários do grupo. O trabalho está sendo reconhecido hoje pelo que a gente tem prestado, embora nós podemos fazer muito mais. Alguns voluntários participaram da cerimônia. A cabeleireira Maria da Glória, por exemplo, participa do Grupo da Saúde há um bom tempo. Para ela, ser um agente do bem é uma forma de contribuir e ajudar a salvar vidas. Esse grupo, ele leva a palavra de Deus, ele leva a esperança para a pessoa, né? Às vezes as pessoas estão ali doentes, sofrendo, e você chega ali com a palavra de Deus e Deus usa a gente e muda a situação das pessoas. Daqui a pouco mais notícias, daqui a pouco temos a reportagem do dia. Sabe o que nós vamos falar hoje? Um assunto que, inclusive, a gente sempre debate aqui com especialistas, né? As crianças estão reclamando que os pais estão ficando muito tempo em redes sociais, viu? Eles querem atenção, eles querem conversar com os pais também, viu? Portanto, você que é pai e mãe, tem que ficar ligadinho aqui no RF com você. Vamos ver algumas participações que já chegaram aqui? Pode colocar na tela. Vou mandar um beijo aqui para os telespectadores que mandaram inclusive fotos de ontem, né? Torcendo para o Brasil. Dierifa, de Salvador, Bahia, super beijo para você, viu? A Valquíria, lá de Pernambuco também, mais uma torcedora aqui do RF com você, super beijo. O Wesley, Cipó, Bahia, beijão, Wesley. Elias, um mineiro de Tapajipe.
Evandro e João Miguel, lá de Pernambuco, um beijão pra vocês. Pode fazer sua selfie assistindo o RF com você e me mandar. Tô esperando aqui, 1997102-4854. Filhos reclamam da falta de atenção dos pais por conta do uso excessivo do celular. Na reportagem especial de hoje, você vai conhecer uma galerinha que se incomoda cada vez mais com o costume dos pais de ficarem conectados o tempo todo. O que todas essas vozes juntas querem nos dizer? Para entender, é preciso que você aceite a seguinte proposta. Desliga, desconecta. Ei, eu tô aqui, tão pertinho de você. É como se cada rostinho te olhando enquanto você tá no celular dissesse também... Por que o tempo tão precioso com os filhos pequenos tem perdido espaço para telas e mais telas, conexões com a internet? O que faz com que muitos pais prefiram carregar apenas os seus celulares em vez das crianças? Bom, quem começou a levantar essa questão foi justamente os filhos. Eles querem entender o que há de tão interessante no espaço virtual que mantém os pais sempre com a cabeça lá nas nuvens e promove esse distanciamento nas relações. E esse é um movimento que só cresce sem limite. Voltando aqui para o mundo real, essa aflição de ver os pais tão conectados ao celular foi parar na escola. O assunto tocou os professores. Ele não pode tomar todo o nosso tempo. Virou música. E viralizou nas redes sociais. A gente foi conhecer quem são essas crianças que cantaram bonito esse apelo aos pais. A maioria tem em torno de 10 anos. Eles são estudantes de uma escola particular do Rio de Janeiro. O título é Desconecta. E cada frase da letra foi pensada para conectar o coração e a cabeça dos pais aos filhos. São pessoas corpo presente, mas a cabeça está ausente. Você visita, de fato, um mundo externo ao seu, paralelo ao seu. Então, essa música, na verdade, é um convite à reflexão. Daniel é o autor da música. A mulher dele, Rosane, é professora e regente do coral. Combinação perfeita para uma apresentação no Dia das Mães. Eles chegaram aqui para ver a coisa fofa, viram a coisa fofa e um puxãozinho de orelha. A música cumpriu bem o papel de dar aquele chacoalhão nos pais que não saem da rede. Quando eu cheguei, eu tomei um susto. Falei, nossa, foi um tapa, assim, mas um bem educativo. Eu creio que assim, a certeza é que a escola foi muito feliz em ter feito esse puxão de orelha nas mães, né? Porque hoje, se eu mexer no celular, eu já fico um pouquinho com a consciência pesada. E agora, de vez em quando ela vê, às vezes vai, sei lá, tirar uma dúvida de dever de casa, e eu chego com o celular na mão, por exemplo, aí ela... E mãe, vou cantar Desconecta pra você de novo. Por todo canto tem crianças e jovens incomodados com os pais super conectados. Nos Estados Unidos, a professora Jane Addams pediu aos alunos para escreverem sobre a invenção que eles gostariam que não existisse. Alguns deles responderam: o celular. Numa das cartas, uma menina parece sentir ciúme do aparelho quando diz: o celular dos meus pais, porque estão todo dia com eles. E completa: eu odeio o celular da minha mãe. Num primeiro
primeiro momento, a criança vai para o raciocínio do extermínio, né? Então, assim, eu gostaria que não tivesse celular. Não é mais possível a gente pensar numa vida moderna sem os benefícios que um celular traz. Agora, como tudo, é preciso uma reflexão e corrigir os problemas que afetam o relacionamento. A gente levou o assunto para essa galerinha aí numa escola de São Paulo. Gente, espera só um pouquinho que eu vou mandar uma mensagem aqui e já falo com vocês, tá bom? Eles têm 6 anos e já se incomodam muito quando o celular rouba a atenção que seria deles. Começamos com uma provocação. Só mais um pouquinho eu já falo, tá? Só tenho que mandar uma mensagem agora, que é um pouco urgente, é do trabalho. E aí, vocês cansaram de me ver assim no celular? Não, é que a foto eu tô ficando louco. É isso. Não tem coisa mais irritante pra essa molecada do que pai e mãe ao celular quando eles estão por perto. Quem é que fica nervoso quando a mãe tá assim, ó, olhando pro celular? Todo mundo? Me conta, Miguel, por que você fica nervoso com a mamãe? Porque a mãe não responde. Você gosta que o papai e a mamãe fiquem com o celular? Não? E eles são bons em reclamar, viu? Facebook, no WhatsApp, todo o tempo. Minha mãe, quando ela tá hipnotizada no celular, ela não fala comigo. Bom, eles tentam algumas estratégias para tirar os pais do celular. Para atrair atenção, rola tipo declaração de amor. E daí ela larga o celular, a hora que você fala que ama? Não, aí ela me dá um abraço. E volta pro celular? E veja só, eles não têm nada contra o aparelho. Quem aqui gosta de celular? Eu gosto de ficar jogando. Todo mundo. Agora, quem aqui gosta que o papai e a mamãe fiquem ao celular? Tá dado o recado, né? Recado dado, né? Reportagem que nos faz refletir. Fora isso, o pai, a mãe, eles têm que ser exemplos dentro de casa, né? Senão vai criar aí filhos conectados também o tempo todo no mundo virtual. Vamos fazer mais uma pausa do RF com você. Na sequência, tem a segunda parte dessa reportagem incrível. Como funciona aí na sua casa, hein? Você dá atenção para o seu filho? Preste atenção. Foi só a gente dar uma voltinha numa padaria para ter certeza de que a garotada tá certíssima em reclamar. O que vocês acham da mamãe no celular? Às vezes ela exagera um pouquinho. Olha, vai levar bronca. Não, eles reclamam bastante, porque tudo a gente faz no celular agora, né? A Alessandra, mãe da Clara e do Luiz Eduardo, já levou puxão de orelha dos filhos. Olha aí a Clara, prefere papel e caneta a um celular nas mãos. Baita lição de moral, hein? Mandou bem, toca aí. Tô com você. A Mariana também não alivia a barra com a mãe, não, que é super conectada. Ô mãe, você já ficou muito tempo no celular, já tá meia hora. Aí ela falou assim, não, que meia hora, filha, espera só mais um pouquinho, a mamãe tá vendo coisa do trabalho. Aí ela ficou lá muito tempo. As reclamações chegam de todo jeito, inclusive pelo próprio celular. Olha o que disse a Ana Clara, de 8 anos, numa mensagem de áudio para a mãe, a Beatriz. Não fica só mexendo no celular toda hora, e presta atenção nos teus filhos, na sua mãe, na sua família que tá perto de você. Mesmo se estiver trabalhando, para um pouco e vai prestar atenção nas outras coisas que o mundo tem. Uau, recado pesado, né? Só que muitas vezes é necessário. Foi a Ana Clara quem mandou o vídeo das crianças cantando a música Desconecta pra mãe. Então vê esse vídeo até o final, que ele vai te mostrar que a gente não pode ficar mexendo no celular por muito tempo. A mãe gravou um depoimento para o Domingo Espetacular para dizer o que sentiu quando recebeu a mensagem da filha pequena. Eu fiquei triste de ver que a minha filha tinha o sentimento daquelas crianças que também estavam cantando aquela música.
E aí vem aquele toque de realidade de que você precisa mudar. O assunto ficou tão sério que estimulou essa criação aqui, olha. Uma caixa para guardar celular enquanto a família estiver reunida. A ideia é da Simone, mãe de 2 filhos, de 7 e 10 anos, que mora em Porto Alegre. A caixinha tá dando certo, viu? Mas aí vale para pais e filhos, né? Até porque, pense bem, os adultos são exemplos para os pequenos. Por isso vemos tanto essa cena da criançada e dos jovens diante de uma tela. A criança, ela é uma reprodução, né? Ela vai reproduzir aquilo que foi passado para ela, todos os conceitos, ela vai passar, ela vai crescer e ser assim também. Todo mundo sai perdendo. A criança está perdendo porque ela está deixando de ter uma estimulação adequada e os pais estão perdendo porque eles não estão observando de forma abrangente e integrada essa criança. E o Guilherme, se lembra dele? Aquele que conhecemos lá na escola? Bom, a gente foi até a casa do Guilherme e encontramos os pais dele e o irmãozinho, o Isaac, que só tem 4 anos. Eu posso entrar ali que eu vou ver a Andréia piscando online? Pode, com certeza. O tempo todo? O tempo todo. É tipo assim, se você quiser bater papo com a Andréia, nem adianta chamar. Mãe, olha. Mas pode mandar uma mensagem que ela responde na hora. Oi, Flor, tudo bem? Vai lavar louça? Olho no celular. Vai tirar roupa do varal? Olhos vidrados na tela. Vai olhar os filhos brincando na garagem ou de bike na rua? Não. Olhar as redes sociais, né? E ela assume tudo isso na boa. Eles já se queixaram? O grande, nem tanto, mas o menor, o Isaac, sim. Um dia ele falou pra mim, mamãe, você não brinca comigo. O pai era igualzinho, não largava o telefone. No momento em que eu comecei a ver que eu estava perdendo espaço com eles e aí, consequentemente, outras coisas na vida também com o aparelho. E aí eu fiz um esforço de me livrar. E aí eu estou num trabalho de convencimento aqui dentro de casa para poder que as outras pessoas também se livrem disso, né? Bom, para ajudar vai aí um pacote de dicas para se desconectar um pouco. Deixe o celular longe quando estiver com as crianças. Isso evita que você caia na tentação de dar aquela olhadinha, que nunca é rápida, né? Silencie alguns grupos. Exclua alguns aplicativos. Saia de algumas redes sociais. Coloque horário e regras para olhar o celular e responder mensagens. O pai do Gui e do Isaac seguiu algumas dessas regrinhas. E não é que deu certo? O que você percebeu que dá para fazer com o Isaac e com o Guilherme quando você não está conectado? É brincar, né? Fazer outras atividades relacionadas à escola, aprendizado, ver um filme. Brincar. Pode apostar, eles nunca vão recusar essa proposta. E se as mãos não estiverem ocupadas com o celular, elas ficam livres para abraçar. Hashtag fica a dica, né? E depois dessa reportagem incrível, fica também a reflexão para você aí de casa. Você pai, você mãe, você tem deixado horas de passar aí com o seu filho para ficar no WhatsApp ou em outras redes sociais? Então é o momento de prestar atenção. E daqui a pouco você vai ver aqui no programa que a última sequência sorteada na Mega Sena tem gerado muita polêmica, viu, gente? O motivo você vai saber daqui a pouco. Faz uma selfie, eu já estou recebendo várias, mas quero receber a sua também. Tem que ser assistindo aqui o RF com você e me manda no WhatsApp. 1997102-4854. Eu estou sempre esperando a sua participação do dia, viu? E vamos para as notícias. Navios atracados em Santos estão abandonados e ainda não têm um destino certo. Um deles era responsável por grandes pesquisas. Vamos ver. O limo e a ferrugem no casco denunciam o abandono. O estado atual esconde um passado ativo. Foram 8 viagens para a Antártida e mais de 40 anos em operação para pesquisas no oceano. Há 10 anos, o navio Professor Besnardi pegou fogo e não navega mais. Doado pela Universidade de São Paulo para a Prefeitura de Ilhabela, no litoral norte paulista, ia ser naufragado para virar Recife artificial.
Mas este advogado, presidente do Instituto do Mar, quer transformar o navio em museu. Não se pode afundar a história. Um país que não preserva a sua história perde a identidade. Enquanto o impasse não se resolve, pouco a pouco a história se deteriora. E essa não é a única embarcação parada no Porto de Santos à espera de um destino. Só nesse trecho de menos de 1 quilômetro de cais, existem 5 barcos no fundo do mar que estavam abandonados e acabaram naufragando. Este está completamente deteriorado. Ao todo, 8 embarcações atracadas no Porto de Santos estão inoperantes. A autoridade portuária diz que vai novamente notificar os donos a retirá-las, mas não é tão simples. Na semana passada, 2 afundaram. Houve vazamento de óleo. Elas eram objeto de um processo judicial que se arrasta há mais de 15 anos. A empresa, dona dos barcos, faliu. O IBAMA acompanha tudo de perto, porque considera esses navios abandonados um risco ao meio ambiente. É impactante porque a gente sabe oxidação, vários elementos que tenham que podem chegar a agredir a própria vida aquática, como também chegar nas áreas sensíveis e também caminhar para as praias, né? E olha, pesquisadores brasileiros descobriram que uma substância presente na casca do abacaxi é um curativo muito eficiente. Vamos ver. O abacaxi tem nutrientes importantes para a saúde. É uma excelente fonte de carboidratos e fibras alimentares, rico em vitamina A, B, C, além de minerais como cálcio, manganês, zinco, potássio, magnésio e ferro. Mas os benefícios da fruta vão além da alimentação. Já foi comprovado pela ciência que o abacaxi é um poderoso anti-inflamatório. E agora, pesquisadores brasileiros conseguiram transformar em curativo a substância que antes ia parar no lixo, depois que o suco da fruta está pronto. A novidade vem de estudos feitos por pesquisadores de 2 universidades do estado de São Paulo, com financiamento público. Há 10 anos, Priscila e Janaína estudam na Unicamp a bromelina, uma substância retirada da casca do abacaxi. Ela tem na ferida a propriedade de remover a camada de tecido morto, que fica por cima da ferida, facilitando a chegada de ar na ferida, o que favorece o processo de cicatrização. Só que sozinha, a bromelina é muito estável, se degrada facilmente e perde as qualidades. Daí, as pesquisadoras tiveram a ideia de associar a bromelina a membranas de nanocelulose desenvolvidas na Universidade de Sorocaba. O resultado, um curativo 9 vezes mais potente. A nanocelulose ela é produzida a partir de um micro-organismo que, como se ele tecesse, como se ele tricotasse uma rede polimérica que vai dar origem a essa nanocelulose. Em forma de gel, o curativo à base de abacaxi pode ser usado em ferimentos e queimaduras. Ele tem propriedades que todo mundo que se machuca gostaria. Alivia a dor, protege contra infecções e ainda acelera a cicatrização. O novo curativo já passou pela primeira fase da pesquisa, que é feita em laboratório. Agora precisa ser testado em animais antes de ser usado por pessoas. Por isso, um alerta: nada de colocar a fruta direto em ferimentos, hein? Além de não ter o efeito esperado, vai doer. Agora sim, mais uma reportagem especial. A sequência sorteada na Mega Sena tem dado o que falar, né? Você já ouviu falar sobre esse assunto na última semana? Foi a primeira vez que todas as dezenas começavam com o mesmo número, 5. O sorteio teve 4 ganhadores e muita gente desconfiou. E tem telespectador desconfiado também, viu? Como o seu José, lá de São João da Chapada, de Minas Gerais. Ele me questiona assim: será que existem fraudes na Mega Sena? Seu José, eu não sei. Vamos acompanhar a reportagem. Uma sequência difícil de acreditar. Todos os números dentro da mesma casa decimal. 50, 51, 56, 57, 58, 59. E olha que isso deu o que falar essa semana, viu? Acho que é sorte? Eu acho que é maracutaia. Isso é jogo, jogo é jogo. Todo mundo que joga em loterias já imaginou um dia acertar os 6 números da Mega Sena, não é mesmo? Só que, para muita gente também, há dúvidas sobre o sorteio. Ah, tem maracutaia sim. Pode ter certeza. A desconfiança faz sentido.
Você se lembra de uma aposta com esses números aí? Como pode isso? Qual a chance de alguém ficar rico com um jogo assim? Para responder a essa pergunta, nós convidamos o Anderson, que, claro, só podia ser um professor de matemática. Ele traduz de um jeito simples o que é tão complicado aceitar. Imagina a seguinte situação: eu lhe dou uma chave e digo assim, olha, essa chave abre a porta de uma casa no estado de São Paulo. Você pode escolher a cidade, o bairro, a avenida. A probabilidade de você acertar qual casa essa chave abre é maior do que você acertar na Mega Sena. Isso mesmo. Para a matemática, a chance de você acertar os 6 números da Mega Sena é de 1 em 50 milhões. E tem mais. As chances são as mesmas para qualquer aposta. Você pode jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou uma sequência diferente que dá na mesma. Coisas da matemática. É que as pessoas têm a sensação de que números aleatórios, uma sequência com números aleatórios, tem uma probabilidade maior do que números sequenciais como esse. Em todos os casos, os números saem embaralhados, mas essa sequência aqui é a mesma probabilidade dessa daqui, 1 em 50 milhões. Não é fácil. É difícil acreditar que alguém fosse capaz de acertar a sequência sorteada. E pasmem, não só teve acertador, como os sortudos vieram de 4 cidades diferentes: Salvador, na Bahia, Maranguape, no Ceará, Marabá, no Pará e Canoas, no Rio Grande do Sul. Cada aposta recebeu quase 10 milhões de reais. Nas ruas de Salvador, só se fala no novo milionário da Mega Sena. Ou melhor, milionários. É que aqui, o bilhete sorteado saiu para um bolão. Acredito que seja pessoas que trabalham aqui, né? Que estão sempre por aqui e fazem o jogo aqui mesmo. Difícil descobrir, já que a aposta foi registrada no centro histórico da capital baiana, por onde passam cerca de 150 mil pessoas todos os dias. A região da lotérica fica na cidade baixa de Salvador e uma das formas de acessar o local é através desses bondinhos sobre trilhos, o plano inclinado, que liga o Pelourinho ao bairro do Comércio. Só por garantia, a nossa equipe de Salvador, sabe como é que é, né? Aproveitou a oportunidade para fazer uma fezinha. Se ganhar, divide com a gente, hein, Amanda? A sorte também visitou Maranguape, no Ceará. A cidade fica na região metropolitana de Fortaleza e tem cerca de 120 mil habitantes. A terra do humorista Chico Anísio parou para tentar descobrir quem é o ganhador do prêmio. Ninguém descobriu ainda quem ganhou. Ninguém descobriu quem ganhou, não. Foi a senhora, não? Não, foi não. Se tivesse sido. Na outra ponta do país, em Canoas, no Rio Grande do Sul, também teve ganhador. Foi o senhor? Não foi eu. Se fosse, também não ia contar. O último sortudo ou sortuda é um dos 270 mil moradores de Marabá, no Pará. E claro, ninguém sabe, ninguém viu o tal vencedor. Mas essa não é a primeira vez que um sorteio da Mega Sena é cercado de coincidências. Em abril de 2014, 2 apostadores de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, foram premiados no mesmo concurso. Cada um levou para casa quase 11 milhões de reais. Foi a primeira vez na história que um prêmio saiu para 2 vencedores de uma mesma cidade no interior. As coincidências são mais comuns do que parecem. Olha só essas aqui. Em 2001, 2 concursos da Mega Sena chamaram a atenção. No 308, foram sorteadas as seguintes dezenas: 4, 11, 25, 29, 39 e 55.
4 dias depois, no sorteio 309, também da Mega Sena, os números foram 4, 11, 25, 39, 50 e 55. Repare que 5 números se repetiram nos 2 sorteios. Em 1999, quase sai uma sequência completa no concurso 186. Os números sorteados foram 14, 23, 24, 25, 26 e 51. Foi por pouco. Algumas curiosidades pelo mundo também chamam a atenção. Em 2004, nos Estados Unidos, os números sorteados foram 33, 34, 35, 36 e 37. E o bônus, número 27. Em 2011, também nos Estados Unidos, outra sequência. 14, 15, 16, 17 e 18. 47 pessoas acertaram. Na Bulgária, em 2009, foram realizados 2 sorteios nos dias 6 e 7 de setembro. No primeiro sorteio, as dezenas foram 4, 15, 23, 24, 35 e 42. No dia seguinte, as mesmíssimas dezenas foram sorteadas novamente. Que coisa de louco, né? Gamelier Salviano tem 58 anos e desde os 20 aposta em loterias. Nunca conseguiu ganhar, mas também nunca desistiu de jogar. Nos últimos 3 anos, começou a apostar em números sequenciais. Olha só, gente, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas você faz só essa sequência ou você faz outras? Não. Qual é a outra? Eu gosto da 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu gosto da 51, 52, 53. Sempre tô fazendo desse jeito. E não adianta tentar repetir os mesmos números sorteados no jogo passado. Para a gente ter certeza que uma determinada sequência irá se repetir, teríamos que esperar aproximadamente 480 mil anos. 1000 anos? 1000 anos. Agora, para encontrar 6 números dentro da mesma dezena, a média é um caso a cada 380 anos. Contas e cálculos à parte, o que importa mesmo é saber que as chances são as mesmas para qualquer sequência de números. E por isso mesmo, o Gamelier Salviano garante que vai continuar insistindo. Você continua tentando? O brasileiro é teimoso. Teimoso, né? Teimoso, não larga, ele vai mesmo. Só dá um beijinho no bilhete pra dar sorte. Beijar de novo, peraí, deixa eu pôr teu óculos pra ver certinho qual que eu tô beijando. Eu já tudo isso aqui é bom demais. Neste caso, nunca é demais desejar boa sorte, não é mesmo? Tá explicado, né, seu José? Tem que tentar, tem que jogar. Bom, gente, não vai dar tempo de mostrar as fotos. Amanhã inicia o RF com você mostrando, ok? Beijão, ótima tarde, até amanhã, se Deus quiser.